Bom dia! Nós da AME Brasil, das associações médico-espíritas vinculadas à AME Brasil, também estamos dando muito espaço aos nossos jovens através dos departamentos acadêmicos da área de saúde, não só a medicina, mas todos aqueles que estão vinculados às áreas correspondentes, psicologia, fisioterapia, fono, enfermagem, porque é importantíssimo essa aliança entre a casa espírita e o jovem. Não tá para ser diferente, por quê? Porque eles são o nosso elo de ligação com o futuro. Então é importantíssimo que todos vocês, em suas casas espíritas, deem voz aos jovens. Na AME Brasil, eles participam. O coordenador do departamento acadêmico da AME Brasil, que é a nossa querida Beatriz, ela participa das reuniões da diretoria, porque ela faz parte da coordenação do departamento acadêmico do Brasil todo, das AMEs. Então, a gente tem que dar voz e temos que também ensinar a como se conduzir dentro do movimento espírita. E isso é importante, é o nosso elo de ligação com o futuro. Não há futuro do espiritismo se não tivermos os jovens comprometidos com a doutrina. Então fica aí reforçando o nosso convite aos dirigentes para que eles possam então dar voz aos jovens da casa espírita. Tanto é que a temática hoje os envolve, a mediunidade na infância e na juventude. E a gente aproveita nesse caloroso dia para trazer os galhos abertos das nossas árvores do cerrado a todos vocês, porque como vocês veem na nossa logo, é a árvore do cerrado que faz toda a diferença ao nosso clima lá no Centro-Oeste, que é bem diferente do clima aqui. Mas enquanto vocês têm um mar aqui a rodear Florianópolis e São José, nós temos o nosso mar, que é o céu do Centro-Oeste. O céu de Brasília é inigualável, porque nós o vemos em 180 graus. Lá as construções são bem baixas, algumas pontuações aqui ou ali no plano piloto, mas a gente consegue ver esse céu maravilhoso que nos abraça. E hoje, trazendo então esta belíssima configuração das árvores do cerrado, é que nós vamos dar então início à nossa fala, trazendo já de pronto uma colaboração do nosso amigo Jacobson, que nós conversamos muito sobre essa questão da mediunidade na infância e na juventude. E ele nos presenteou com esta fala de um espírito protetor através do Senhor Delane, na Revista Espírita de janeiro de 1865, onde o espírito protetor vai dizer: a infância propriamente dita é uma longa série de efeitos mediúnicos. E se crianças um pouco mais velhas, ou seja, nós, quando o espírito adquiriu mais força, por vezes não temessem as imagens das primeiras horas, poderíeis constatar muito melhor esses efeitos. Continuai a estudar e diariamente, como crianças grandes, vossa instrução aumentará, se não vos obstinardes em fechar os olhos ao que vos cercam. Trazendo para a ideia nossa de que, como todos nós somos médiums, os coordenadores da mediunidade das casas espíritas estão comprometidos com todos. E o nosso modo de agir dentro da mediunidade não está restrita à reunião mediúnica. Está restrita a todas as atitudes que nós tomamos na nossa vida. Ou seja, de restrito, estrito,
estaremos então numa ampliação daquilo que pensamos, como agimos, como impactamos a nossa vida e como impactamos a vida do outro, porque nós já sabemos, somos influenciados, influenciamos mais do que a gente imagina. Portanto, a mediunidade é do dia a dia. A questão da mediunidade na reunião mediúnica está restrita ao trabalho de consolo, de esperança e de esclarecimento. Mas no dia a dia, a nossa mediunidade está a serviço do Cristo. E por isso, importante é a gente lembrar, porque a gente precisa falar do óbvio. Márcia, mas isso é óbvio, não precisa falar isso. Precisa, porque a gente se esquece, né? A gente acha que mediunidade é só na casa espírita, mas não é. Mas quando nós lembramos, então, da criança, quem é ela? Quando nós vemos um bebê recém-chegado no plano material, através das vias do parto, quem é essa criatura? Será que a gente sabe de onde ele vem? Qual a relação conosco? Qual o impacto dele ao longo da sua existência até a sua desencarnação? Portanto, a criança é um ser espiritual reencarnado. Ela tem um passado com experiências únicas para ela. Apresenta um nível intelectual específico, porque ao longo da existência anterior e das demais, ela foi captando mensagens e aprendizados intelectivos, mas também do ponto de vista moral. Por isso, ela apresenta as suas potencialidades de desenvolvimento moral, e aí nós vamos lembrar do compromisso dos pais para com esse espírito, porque são eles que são os médiuns das crianças. Ou seja, é através dos pais que nós vamos infundir novas possibilidades do conhecimento intelectivo, mas também do conhecimento e aquisição de virtudes. E apresenta uma personalidade que lhe é própria, incluindo emoções e sentimentos. E por que nós colocamos coisas tão óbvias aqui? Porque a gente se esquece, porque a gente não lembra, porque a gente está tão distraído na rotina do dia a dia que nós esquecemos da orientação de Santo Agostinho quando nos pede que nós também somos responsáveis pela nossa família. E não há modo nenhum de uma criança se tornar um médio ostensivo ao longo da sua existência se não tiver pais que compreendem a sua responsabilidade para com estas crianças. Portanto, amigos, nós saímos daqui hoje, depois nesse nosso trabalho aqui da primeira fala, com os ombros alegres, porém com os ombros imprimidos da nossa responsabilidade para com os nossos pequenos, que nós não sabemos quem são. E no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, na pergunta 383, qual para este, o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância? E a resposta é tácita. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante este período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Ele não disse da família, ele disse os incumbidos de educá-lo, porque nós aqui precisamos literalmente incluir os cuidadores, incluir a sociedade e incluir também a casa espírita, através da evangelização. Tanto é que muitas dessas criaturas que nem família têm, que são aqueles que são abandonados ao nascimento, ou aqueles que
estão sendo cuidados pelas casas, os orfanatos, ou aqueles que, não tendo a mãe ou o pai o direito de se recusar a estar com esta criança, porque nós nunca sabemos qual é aqueles vínculos que os ligam, outros vão assumir este papel, como os avós, como os tios, como os padrinhos, como amigos, e vão ajudar na educação dessa criança. Então, muitas vezes, quando criança, muitas vezes ela passa pela prova ou pela expiação de não ter alguém que possa cuidar dela diretamente através da maternidade e da paternidade responsável. E a gente vai ver que muitas dessas crianças, e aí o livro No Mundo Maior, no seu capítulo 7, intitulado Processo Redentor, vai ver que há uma criança em um processo obsessivo, que nós vamos trabalhar um pouco mais para frente, sendo cuidado por uma mãe jovem, uma mãe recém-casada, apenas este filho. E eles lutam com muita dificuldade no início do século passado em uma criança que nasce com um quadro de paralisia cerebral epileptiforme, ou seja, ela convulsionava. E naquela época a gente sabe que as medicações anticonvulsivantes, elas não eram tão bem estabelecidas como são hoje. E muitas vezes essa mãe se utilizava da assistência do instrutor Calderaro para ajudar, através da prece, como a única medicação para acalmar esse espírito aflito. Então, a gente vê que a, a, a infância ela tem várias nuances, não necessariamente esta, que é o que a gente espera. Um leito bem cuidado, uma mãe bem orientada, um pai provedor, porém, que dá uma assistência direta a esta criança. Mas nós vamos ver que no livro Missionários da Luz, nem sempre isto é aquilo de comum acordo. E também vemos na nossa vida atual que nem sempre é desta forma. Então, nós vamos passar por um momento antes da nossa encarnação, inclusive antes da encarnação dos nossos pais, por uma coisa chamada programação reencarnatória. E aí, no Missionários da Luz, dos capítulos que envolvem a reencarnação de Segismundo, nós vamos ver que existe uma série de compromissos assumidos uns para com os outros. Isso não significa que esse compromisso vai ser 100% realizável, mas ele vai ser programado para que se cumpra da melhor maneira possível. E o instrutor Alexandre vai trazer nestes capítulos que envolvem a reencarnação de Segismundo o tema da mediunidade. Porque mediunidade, amigos, o fenômeno está dentro da casa espírita na reunião mediúnica, porém com explicações acerca desse fenômeno, que nós veremos no painel posterior com Arismar, mas este fenômeno ele se restringe apenas lá na reunião mediúnica, quando do intercâmbio com o plano espiritual. Mas dentro da programação reencarnatória, nós vamos entender na fala de Calderaro que a mediunidade é uma condição fisiológica. Todos nós temos esta condição fisiológica. Porém, muitos de nós esquecemos desse detalhe. Nos atentamos apenas para o fenômeno, mas ela é corpórea. Por quê? Esta mediunidade expressa hoje, ela vem da arquitetura do perispírito da criatura com manifestação no corpo físico. Então, quem já estudou esses capítulos vai compreender que, na realidade, o espírito só é criança pelo corpo. Assim como todos nós
temos a faculdade mediúnica expressa no nosso corpo, muitas vezes em algumas faixas etárias isso também vai ocorrer. E no livro dos médiuns, no capítulo dos médiuns, Kardec vai fazer esta referência acerca de que o espírito só é criança pelo corpo e tem por si mesmo um desenvolvimento necessariamente anterior à sua encarnação atual. Desenvolvimento que lhe pode dar ascendente sobre espíritos que lhe são inferiores. Nós não sabemos quem é mais velho, espiritualmente dizendo, se é o pai, a mãe ou o filho, não é verdade? Muitas vezes nós temos espiritualmente pais muito imaturos e o filho já trazendo pelo seu processo das suas várias existências, já trazendo arcabouços morais muito maiores e de aquisição de aprendizados muito maiores que seus pais. Tanto isto é verdade que quando nós observamos e vamos ver ao longo da apresentação da eclosão mediúnica na infância, muitas vezes as crianças lidam muito mais naturalmente do que nós. Mesmo na casa espírita, amigos, os pais se assustam quando as crianças têm algum fator de despertamento mediúnico. Ou, muitas vezes, apenas pela sua clarividência, pela sua clareaudiência. Isso é importante a gente lembrar. E Kardec, no capítulo 18, quando ele fala dos inconvenientes e perigos da mediunidade, no item 221 e subitem 7 e 8, ele vai trazer esses questionamentos para a gente. A pergunta é no subitem 7. Há, no entanto, crianças que são médiums naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escritas e visões. Apresenta isto mesmo inconveniente? A resposta dos espíritos da codificação: não. Quando numa criança a faculdade se mostra espontânea, é que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isto. Olha aí a parte fisiológica da mediunidade. É corpórea. O mesmo não acontece quando é provocada e sobreexcitada. Por que Kardec está perguntando isso e por que os espíritos respondem? Além da curiosidade científica do codificador, ele estava sendo assessorado pelas nossas queridas irmãs Budan, que foram as médiuns. Finalizando a faixa etária infantil, indo para a adolescência, é que foram elas que trouxeram, através da psicografia inicialmente e da psicofonia posteriormente, as notícias do plano espiritual. Então, o próprio Kardec estava ali trabalhando com adolescentes. Não é verdade? Ele estava aprendendo, entre aspas, a trocar o pneu com o carro rodando, né? Então, por isso, as perguntas de Kardec acerca destas informações é extremamente importante para nós hoje, porque essas crianças que têm as suas eclosões, o seu corpo se presta a isso. Nós verificamos no André Luiz, que nós comentamos agora mesmo. Lembrando, amigos, que a coleção A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz é a expansão natural do mundo de Kardec. Tudo que Kardec colocou ali na teoria, muito bem estruturada, a gente vai ver a prática na coleção A Vida no Mundo Espiritual, do nosso lar até a vida contínua. Então, faz parte do trabalhador da mediunidade estudar não só o livro dos médiuns, mas toda a codificação e a literatura de André Luiz, porque ali está na prática o que Kardec trouxe na codificação.
E no subitem 8, em que idade se pode ocupar sem inconvenientes de mediunidade? Não há idade precisa. Há crianças de 12 anos a quem tal coisa afetará menos do que algumas pessoas já feitas. Mas fica a dica. Muitos trabalhadores da casa espírita, quando percebem que a criança está tendo algum fato ou alguma experiência que não é natural da vida cotidiana das crianças, isso traz muitas vezes pavor. E o atendimento espiritual recebe essas criaturas com medo daquilo que está acontecendo, porque não sabe diferenciar o que é eclosão da mediunidade e pensando na possibilidade dos transtornos mentais e na busca do entendimento se apavora, né? Então, o trabalhador da mediunidade precisa entender o processo para poder trazer segurança e trazer tranquilidade para esta família. Porque esta convivência, para muitas das crianças, é coisa natural. É uma convivência natural. Márcia, mas você vê isso no seu dia a dia? Claro, no consultório a gente recebe muitas mães trazendo perguntas e chegam apavoradas, dizendo que a criança está vendo ou está escutando coisas. Será que ela está ficando louca? E mãe espírita, aí espírita. Aí eu falo, meu Deus, cadê o trabalho dessa coordenação da mediunidade que não explicou que isso pode acontecer? Porque para as crianças, como trouxe Kardec no livro Médiuns, é coisa natural. Muitas mães falam assim, doutora, estava lá passando um monte de álbum, mostrando, não sei para quem. Quando olha, a menina fala assim, ó, a menina de 6 anos, olha aqui, esse aqui eu já vi, ele tá ali, ó. E todo mundo morre de medo, né? Como assim, menina? Tá vendo o quê? Espírita, mãe? Tá ali, ó. A roupa dele só não é essa, é assim, assim, assim. Então, para muitas crianças isso é coisa natural e a gente só descobre porque para elas não conseguem diferenciar quem está materializado e vivo, aqui como nós, daqueles que estão no plano espiritual e elas estão vendo só o pérez. Para elas não faz diferença. Não é verdade? Só vai fazer muita diferença, às vezes, quando nós estamos falando de processos da mediunidade torturada, que é a obsessão. E aí sim elas vão ter medo, e aí sim elas vão trabalhar estas questões de uma forma diferente. Mas muitas vezes elas não sabem quem é quem. Quanto menor a idade, menos elas vão conseguir distinguir o fenômeno do processo natural. E isso é normal. Não devemos nos apavorar. E quando nós falamos disso, nós estamos falando do famoso amigo invisível ou imaginário. Será que ele é real? Será que o que a criança está falando é real? É natural? É normal? Ou será que ela está inventando? Porque pais de um planeta de expiação e provas já vão pensar que a criança está querendo chamar atenção para alguma coisa. Ou vai achar que a criança tem um problema psicológico e ela está só fazendo aquilo para chamar atenção. Quantas vezes, naturalmente e espontaneamente, vou pedir para levantar a mão. Quantas vezes vocês, ou quais de vocês, a criança possa ter falado algo parecido e você validou a fala dela de primeira? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Num auditório cheio desse, a estatística é pequena, não é verdade? Porque a gente vai achar que a criança está chamando atenção, está querendo aparecer, né? Então, isso é importante da gente entender, porque nós precisamos prestar atenção no que as nossas crianças estão dizendo.
Muitos desses fenômenos são perispiríticos. O que é um fenômeno perispirítico? É a ampliação da capacidade de captar algo pelos olhos do perispírito. E aí uma outra coisa que a gente choca quando a gente fala, amigos. Muitas vezes nós achamos que ao desencarnarmos, nós nos transformamos num fantasminha pluft. Aquele pano branco com 2 olhos pretos, sem nada. O Evolução em Dois Mundos e no capítulo O Passamento da obra O Céu e o Inferno, Kardec vai falar para nós que cada molécula do perispírito, ela se desloca do corpo físico, de cada molécula correspondente no corpo físico, quando da desencarnação. Quando a gente fala isso, o povo fica chocado, porque a gente acha que no plano espiritual nós não temos nenhum órgão. E o Evolução em Dois Mundos vai mostrar para nós que o nosso corpo físico, a sua constituição corpórea é a mesma. O que se faz no plano espiritual é que é diferente. Tanto é que André Luiz em O Nosso Lar sentia frio, sentia fome. Por quê? Porque os seus órgãos vinculados a esta possibilidade corpórea, no plano espiritual, o seu perispírito também retratava. Não é assim, Alessandra? Alessandra é nossa aluna lá no Livro dos Médiuns. Quando a gente fala isso, é um choque. A gente acha que ao desencarnar não carregamos nada. Só o perispírito. Mas o perispírito é tudo. Né? Tem toda a correspondência do corpo físico. Ou seja, o corpo físico é uma cópia fiel do perispírito. Isso está no Livro dos Espíritos. Né? E o fenômeno perispirítico é exatamente quando a criança ou qualquer um de nós que temos clarividência e clareaudiência, escutamos não com o corpo físico, mas sim com os nossos órgãos perispirituais relativos à visão e relativos à clareaudiência. É isso que acontece. Né? Então, o perispírito é o nosso maior órgão sensorial, acima da visão, da audição, do tato, do paladar. Só que o perispírito enxerga isso e percebe isso com toda a sua. Isso é importante. Esse é um dos principais processos relativos à mediunidade na infância. Lembrando que recordação de vida passada não é fenômeno mediúnico. É fenômeno anímico. Porque a experiência de vida passada vem na mente de tal forma e tão pungente que não está restrita ao entendimento de muitos. Exemplo, nós temos uma menina que hoje já é mocinha, fez 18 anos, e chegou na clínica com histórico de dor abdominal e vômitos. Filha de mãe espiritualista e pai pentecostal. Vocês estão imaginando o que é um casamento desse? E ela começou a ver o seu amigo espiritual com ela. Quando ela resolveu falar isto para o pai e para a mãe, a casa caiu. Porque o pai falou para a mãe, essa menina está endemoniada. Não aceitou aquilo, não validou e a casa caiu a ponto de ter brigas e brigas e brigas. A coisa estava tão estridente que ela foi para o consultório achando a mãe que o problema era dor na barriga, porque ela estava com gastrite. Mas toda vez que nós temos um estresse psicológico, o nosso estômago sofre. A famosa gastrite nervosa está aí para não nos deixar mentir. E aí essa criança veio com toda essa história, mas a mãe só vai me contar isso na 3ª consulta, depois de todos os exames normais. E investigamos essa menina de tudo quanto é jeito, nada. Mãe, mas está acontecendo alguma coisa em casa? E ela foi me contar. E toda vez que ela estava nessa situação, o amigo espiritual, o Ranier, aparecia e trazia paz para ela. Calma com seu pai. Calma, ele só não entende o que está acontecendo. Calma.
E aí, numa dessas, ela tinha 6 anos, ela foi para o consultório com 4 anos e meio, 5. Por isso que eu falo para vocês, gente, pediatra sabe dessas coisas de família, né? Também. E aí ela virei, a mãe chegou e falou assim: doutora, ela tá brigada comigo. Eu falei, por quê, fulana? Por que você não tá brigada com a minha mãe? Porque ela não é minha mãe. A minha mãe tem cabelo ruivo, tem a mesma cara dela, mas tem cabelo vermelho, um vestido assim, aqueles vestidos bolo de noiva, né? Minha mãe nunca ia usar calça jeans. Então, o que ela estava tendo? Uma reminiscência da vida dela com a mãe numa vida anterior. Isso não é fenômeno mediúnico, isso é experiência. Tá? Então, a gente tem que lembrar disso. Eu estou dando esse exemplo da nossa querida menininha, porque isso não é fenômeno mediúnico. E isso causa, amigos, problema. Se num lar espírita já imagina num lar pentecostal, casado entre um pentecostal e uma espiritualista. A diferença é que a mãe sempre validou a fala da menina. E hoje, aos 18 anos, o amigo espiritual aparece em momentos muito específicos, mas a acompanhou durante muito tempo. Porém, nós não podemos esquecer que algumas crianças podem apresentar alterações comportamentais, ou seja, ver o que ninguém está vendo, como problemas familiares, perda familiar muito próximo a ela, desavenças familiares e situações extremadas de abuso psicológico ou físico. De uma forma ou de outra, pode ocorrer a criação mental do amigo invisível como suporte ou presença real do espírito amigo em seu socorro. Isso a gente vê muito nas crianças que têm traumas psicológicos por abuso sexual, por abuso psicológico familiar nas famílias disfuncionais, ou por traumas de perdas próximas, em que elas passam a criar um amigo invisível no seu campo psicológico para lhe dar confiança e para ser uma presença para ela. A única coisa que a gente não sabe diferenciar é quando realmente esta criação mental passa a ser realmente seu amigo espiritual lhe dando suporte. Mas isso é uma coisa que nós precisamos entender, né? Muitas crianças vítimas de traumas, elas têm essa capacidade, elas não estão inventando, mas elas estão utilizando da sua criação mental para ter certeza de que não se sentem sozinhas, né? E os pais, às vezes, ficam impressionados quando vocês estão vendo aí nessa figura. A criança está conversando com alguém que ninguém está vendo. Tanto é verdade que a mãe dessa menina gravou várias conversas dela e me mostrou. E achando no início que ela estava mentindo, ela pedia para ela repetir a história vários dias depois. E a história era a mesma. Quem mente, quem inventa, sempre aumenta. Ela não. Ela contava sempre a mesma coisa, que era o que era real para ela e o que realmente aconteceu. E a partir dos 7 anos de idade, o espírito gradualmente se torna mais consciente de suas potencialidades quando finaliza o seu processo reencarnatório. E é na adolescência que retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Esse é um trecho do livro da Sueli Caldas Schubert, Mediunidade e Obsessão em Crianças, no capítulo do Amigo Invisível. Tanto no Consolador Emmanuel e tanto Kardec vai trazer no Livro dos Espíritos, que é na adolescência que a criatura se mostra como sempre foi, né? Porém, vai ser modificada quando ela aceita e os pais se prestam a trazer mudanças dos seus valores que anteriores não eram tão adequados, mas nesta vida foram imprimidos em sua consciência, no seu campo mental, intelectivo, noções de justiça, de valores, de princípios éticos morais. Certo, amigos? E o nosso amigo Jacob Soutruvão, e aí, se ele tivesse aqui agora, ele ia morrer de vergonha, porque eu sempre falo assim, gente, esse livro
Psicofonia, na obra de André Luiz, ele é o nosso passaporte para o plano espiritual, passando menos tempo no umbral quando tem a assinatura do Jacobson, né? Eu falo, nós fizemos um seminário da mediunidade, quase caiu duro quando eu falei isso, um monte de gente. Gente, tem os livros do Jacobson lá na livraria, vocês compram para passar menos tempo no umbral, principalmente se tiver a assinatura dele, né? Mas ele traz sobre a questão da adolescência uma coisa importante. Não raro, ainda na fase da adolescência, alguns veem-se assediados por influenciações negativas, às vezes provenientes de débitos do passado, e lhes instigam a quedas emocionais, gerando grande perturbação. Em função disso, ocorre uma séria instabilidade emocional, o que provoca a eclosão prematura da mediunidade. A vidência, os sonhos premonitórios, o transe inesperado, o medo incontrolável, indicando que o jovem ou a criança precisará ser assistido nas reações de passe e desobsessão, visando a harmonização de suas energias. Será sempre inconveniente o encaminhamento à reunião de educação mediúnica, pois pode haver agravamento do quadro. Em muitos casos, com o reequilíbrio auferido, os fenômenos desaparecem naturalmente. Caso exista o compromisso mediúnico, no momento apropriado ressurgirão, indicando o início da tarefa. E a Sueli Caldas vem falando também no livro dela sobre isso, que o jovem, muitas vezes, que não está preparado para esta eclosão mediúnica, muitas vezes foge da casa espírita, ou ele está numa fase de dedicar-se aos estudos, a dedicar-se à faculdade, o campo mental dele está virado para outras possibilidades. Mas no momento certo, ele voltará à casa para o trabalho, né? A não ser aqueles que já estão ostensivos desde a infância. Lembrando que criança não participa de reunião mediúnica e muito menos de desobsessão, né? Isso é óbvio, mas a gente tem que falar sempre. Muito bem, quando a gente percebe isso, nós vamos ver que a academia também estuda esses fenômenos, mas com outros nomes. Se a gente falar mediunidade na academia, nós estamos falando de coisa mística. Isso é coisa de religião. Não existe. Mas, quando nós estamos falando em mediunidade, nós temos que nos atentar para duas palavras importantes: estados alterados de consciência e experiências anômalas. Estado alterado de consciência é toda vez que nós temos a nossa consciência modificada por fatores externos, principalmente o uso de drogas, bebidas alcoólicas, modifica-se o padrão. Você pode ter até a experiência de visualizar algo na sua frente, mas ele foi induzido. Experiência anômala é diferente. Experiência anômala são vivências subjetivas irregulares ou incomuns que, a despeito de poderem ser experimentadas por muitas pessoas, são controversas em sua cultura de origem e não possuem relação obrigatória com patologias, ou seja, doenças ou anormalidades. Entre os exemplos mais estudados pela psicologia estão a mediunidade e as curas ditas espirituais. Ou seja, o fenômeno mediúnico, ele não causa mal nenhum para a criatura. Ele não é induzido externamente por coisas físicas, e sim pelo intercâmbio. Então, existem vários grupos de pesquisa, principalmente a nível da Universidade Federal de Juiz de Fora, com o nosso amigo Alexander Moreira, assim como outros pesquisadores na USP, nessas grandes faculdades do Brasil, em que eles vão trabalhar exatamente com o fenômeno mediúnico, agora na academia chamado de experiência anômala, né? Arismar vai trazer isso melhor para a gente, na fala dele. Então, esta experiência anômala não causa nenhum problema. O médium, quando sai da reunião mediúnica, ele sai normal, tranquilo, não é verdade? Ele não sai super excitado ou com pensamento confuso. Não. Ele foi lá,
colocou à disposição da espiritualidade o seu perispírito e o seu corpo para trabalhar na psicografia ou na psicofonia, terminou o processo, acabou. Não tem alterações orgânicas. E isso foi inicialmente descrito nesse ciclo de estudos sobre a obra Evolução em Dois Mundos, lá no Boletim Médico Espírita, onde o Dr. Paulo Berzotti, da Associação Médico Espírita de São Paulo, há muitos anos atrás, descreveu o capítulo Modelo Neurológico de Incorporação Mediúnica, que a Arismar vai trazer para nós. A palavra incorporação, hoje em dia, está em desuso, porque não incorpora. O perispírito do espírito comunicante não entra dentro do corpo do outro espírito, do outro corpo, do médium, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, existe a questão da intermediação pelo pensamento. É assim que acontece. Porém, nesses estudos, foram um estudo bem amplo, porém bem restrito, porque as coisas teriam seu tempo para continuar. E esse tempo se chamava anos, né? Então, precisaram de dezenas de anos para que tudo pudesse ter o seu momento de inserir dentro da academia esse processo. E quando nós pensamos na mediunidade, nós pensamos assim: se no adulto, que a Arismar também vai trazer para a gente, o fenômeno mediúnico acontece pela captação do perispírito do médium, no seu campo mental, utilizando a glândula pineal, também conhecida glândula da vida mental, para o processo mediúnico, e nós vamos ver que na infância ela não funciona como funciona do adulto, ou seja, a glândula pineal não vai trazer esta tradução do pensamento do espírito para o campo mental do médium, consequentemente, psicofonia e psicografia. Como que acontece na criança? Se a glândula pineal dela é exígua, ela só vai despertar na adolescência, porque a glândula pineal, como nós vimos lá no Missionários da Luz, no capítulo da epífise, ela coordena todas as glândulas do corpo. Tudo que se faz ao nível do sistema glandular nosso, é a glândula pineal que coordena. Mas na infância ela não trabalha. Ela tem uma hipofunção na infância. Então aí a gente tem discutido muito com o Jacobson sobre essa proposta do fenômeno de ectoplasmia. Ou seja, existe algo que faz com que os espíritos, principalmente no campo da obsessão, utilizem a criança para que ele possa se manifestar, para que ele possa expressar a sua ideia. Porque a visão não é fenômeno mediúnico, é perispirítico. A fala, a clareaudiência, não é fenômeno mediúnico, é perispirítico. Então, como é que a gente explica isso? Então, essa proposta, como a palavra está dizendo, é proposta. Não é nada fixo, porque a literatura espírita ainda não decodifica isso para a gente, né? Como Jesus falou, há coisas que vocês ainda não estão prontos para compreender. E a mediunidade na infância, a gente vai trabalhando em proposta e um dia a gente chega na percepção final. E aí, lá no livro dos Médiuns, capítulo 2, do Maravilhoso e do Sobrenatural, Kardec diz: algumas pessoas contestam os fenômenos espíritas, principalmente porque tais fenômenos lhe parecem estar fora da lei comum e porque não logram achar-lhes qualquer explicação. Dar-lhes uma base racional e a dúvida desaparecerá. A explicação neste século, ou seja, no século XIX, em que ninguém se contenta com palavras, em 2025 também não é a mesma, não é diferente, constitui, pois, poderoso motivo de convicção, né? Isso está lá no livro dos Médiuns. Então, para a gente poder explicar esse fenômeno da proposta da ectoplasmia, nós vamos ter que falar um pouquinho, gente, sobre o ectoplasma.
Quem conhece ectoplasma ou já ouviu falar? Parabéns. Mas quem sabe como ele é produzido? Mais ou menos? Próxima, viu, Juliana? Nós vamos trazer a nossa amiga para falar aqui com a gente. Mas vamos ver, como é que é seu nome? Salete, vamos ver se você concorda comigo, tá bom? Então vamos ver, gente. Vamos trazer aqui para vocês algo tão interessante que às vezes pode ser do dia a dia de muitos, mas a grande maioria não sabe que assim funciona. Quem conhece essa estrutura dentro da nossa célula? É uma mitocôndria, não é verdade? Então, esta mitocôndria, ela é responsável pela nossa produção de energia e que, em última instância, é responsável pelas trocas gasosas que nós fazemos a nível celular. Quando nós falamos da respiração celular, nós estamos falando no famoso ciclo de Krebs. Dentro dessas mitocôndrias, vocês estão vendo as bolinhas brancas lá no azul? Essas bolinhas brancas, elas são grânulos pertencentes ao sistema metabólico da mitocôndria. Nós estamos falando de coisa micro infinitesimal dentro da célula. E isso faz com que o todo respire bem. Né? Então, as trocas gasosas de carbono e oxigênio lá no pulmão, todo mundo já sabe disso, não é verdade? Mas isso também acontece a nível celular através desse ciclo de Krebs, que em última instância vai liberar algo chamado adenosina trifosfato, que é o ATP, vai liberar energia. Então, é uma molécula que libera no produto final da metabolismo da célula esta substância. Agora vocês imaginam tudo isso junto e misturado, nossos trilhões de células que nós temos no nosso organismo correndo na corrente sanguínea. Por quê? O ectoplasma, ele é de produção celular, mas ele corre no nosso duplo etérico, que é a parte mais externa do perispírito, ligado intimamente com o corpo físico. E isso se dá captado para a corrente sanguínea. Tanto é que, quando nós vamos dar passe, é o ectoplasma que nós liberamos, juntamente com os amigos espirituais que vão dar o reforço pela nossa imperfectibilidade na transmissão do passe, e aí nós estamos falando de passe misto, fazendo com que a criatura que está ali recebendo o passe, ela receba um material ectoplasmático, fluídico, da melhor qualidade possível. Né? Então, na criança, ela também faz tudo isso aí, porque ela é um ser humano. Então, ela também produz o seu ectoplasma. E é esse ectoplasma que vai fazer com que os espíritos se alinhem na criança, essa é a nossa proposta, através do seu conceito entre ligação perispírito do espírito com o perispírito da criança. Certo, amigos? Isso aqui dá 2 dias de seminário para falar bem devagarzinho para vocês. Mas isso é algo que vocês vão encontrar também no livro O Passe como Cura Magnética, publicado pela Folha Espírita, livro da doutora Marlene Nobre, que fundou as AMES. Tá? Então, essa é a nossa proposta. Por quê? A criança, como a glândula pineal dela não se sustenta, porque é hipofuncionante, através do seu perispírito, nós vamos ter, então, um acoplamento entre espírito de um com espírito, com perispírito de um com o perispírito da criança. Essa é a nossa proposta e o Jacobson está endossando, graças a Deus. Mas isso ainda tem muita coisa para. Isso aqui é algo muito inicial, bom? E quando nós percebemos isso, nós vamos ver que na adolescência é um pouco diferente. Na adolescência, que é o que a Arismar vai trazer para a gente, na adolescência e na vida adulta, quando a glândula pineal já desperta, nós vamos ver que isso já faz parte do protocolo da neurofisiologia.
E eu não vou me atrever, porque a Arismar vai falar, e ele tem muito mais propriedade que eu, apesar de ser meu marido, tá bom, gente? Eu sou esposa bem obediente. Porém, essa proposta da ectoplasmia, ela é muito pertinente na obsessão da infância e do pré-adolescente, né? Por quê? Porque o processo obsessivo, ele também existe na criança. Eu vou trazer 2 casos ao final, só para vocês verem como que um consultório de pediatria recebe essas coisas. E quando a gente é espírita, a gente sabe do que se trata, mas quando um amigo, o colega não tem acesso a essas verdades, vai dando diagnóstico e vai entupindo o menino de remédio, né? Portanto, na criança também ocorrem os fenômenos obsessivos. Então, perturbações do sono e terror noturno. Sentimentos de perseguição. Quantas vezes eu já não recebi no consultório a mãe falando que o menino tem medo de algo que não sabe o que é, mas que acha que vai enforcá-lo. A criança percebe. Muitos pais acham que a criança está inventando para chamar a atenção, mas não é. Aí você vai ver o sono da criança é totalmente perturbado e quando ela é maior, que ela vai discorrer o sono para a gente, daquilo que acontece durante o sono, ela consegue captar e falar para a gente o que está acontecendo. Além disso, medos persistentes em surtos, ou seja, medos, pavor, fica um medo horroroso, ela não consegue nem dormir. Alterações comportamentais e emocionais, como depressão, irritabilidade, agressividade, verborreia desconexa, ou seja, fala o que ninguém entende, e explosões do humor. Além de alterações da capacidade cognitiva, baixo rendimento escolar, ideações suicidas e de automutilação, estigmatizações que são fenômenos físicos e distúrbios da sexualidade. Essa questão da estigmatização, nós temos um caso apenas narrado e fotografado pelo nosso amigo Fernando Souza, da AMI Cariri, que é neuropediatra. Lembra dos estigmas de Jesus, de São Francisco de Assis? Essa criança também teve os mesmos, né? E o Fernando lá no Nordeste é conhecido assim, lá no Nordeste, lá no Ceará. Quando ninguém sabe o que é, manda para ele, porque ele mexe com essas coisas, né? Então, Fernando é conhecido por essas coisas, né? E ele, vocês vão conhecer ele, já já eu vou mostrar quem é. Então, amigos, nesse quesito, nós temos que investigar a mediunidade na infância. Nós não podemos acreditar em tudo, mas também não podemos deixar de validar a fala. Então, primeiro, observação da criança pela família. É isso que a gente escuta no consultório. Pelo pediatra, relatos da família, seja do pai, da mãe ou do cuidador. Muitas vezes a família não vai pelo pediatra. Agora, ainda mais agora com inteligência artificial, coloca lá, né? Sai os possíveis diagnósticos. Mas muitas vezes, hoje o campo já é mais aberto, então muitas vezes eles vão procurar o neuroinfantil, a psiquiatria infantil e o psicólogo também através dos relatos. E precisamos sim investigar clinicamente, laboratorialmente e de imagem. E, além disso, fazer uma avaliação de um possível transtorno mental. Vou dar um exemplo. Na minha cidade, tinha uma criança, muitos anos, mas põe anos atrás nisso, gente. Muitos anos que ela convulsionava e caía. Minha cidade é o interior de Goiás, bem pequenininha, chamada Ipameri. E ela caía. E todo mundo achava que ela estava possuída pelo demo, né? E aí, naquela época, isso eu escutei, eu não vi, porque foi minha avó que relatou. E depois aconteceu o mesmo relato que a Marta Antunes, que é a nossa antiga coordenadora da mediunidade na FEB, também relatou um caso semelhante. Então, vou juntar os dois para vocês entenderem. E aí ela caía e convulsionava. Lá na época dos anos 50, não tinha diagnóstico de epilepsia e tratamento como a gente tem hoje. Então, toda vez que ela andava na rua, caía, ela estava possuída pelo demônio. Até que um dia, passado muito tempo, a família procurou um médico e o médico mandou essa criatura para Goiânia.
Chegando lá em Goiânia, que na época já era capital, tinha mais médicos, foi se pensado que ela estava fazendo uma crise hipoglicêmica. Quem sabe a menina não tem diabetes, né? Foi só começar o tratamento da insulina, acabou a obsessão e acabou o endemoniamento. Por quê? Toda vez que eu tenho na criança crise de diabetes grave, a criança consome glicose, ela cai no chão, ela faz uma crise epiléptica até alguém dar uma aguinha com açúcar, né? Assim que a gente faz no interior, toma uma aguinha com açúcar, ela melhorava. Então, isso é para dizer para vocês que existem outras possibilidades, assim como nem toda depressão é obsessão. Às vezes a pessoa tem uma disfunção da tireoide, os hormônios tireoidianos estão lá baixinho. E a casa espírita não pode comprar esses diagnósticos. Por quê? Porque nem tudo é obsessão. Tomou o Puran T4, a pessoa melhorou do humor, acabou a obsessão. Não é verdade? Então a gente tem que ter um crédito importante. Por quê? Em qualquer faixa etária, mas aqui entre nós que estamos falando na infância e na juventude, a mediunidade é diagnóstico de exclusão. Isso é para todo mundo. Primeira coisa que o atendimento espiritual, quando recebe essa criatura para lá buscar por que está acontecendo tal e tal coisa, tem que perguntar: foi no médico? Fez exame? Está tudo bem com você? Isso também é uma fala do Jacobson, depois de várias e várias vezes nós discutimos com eles, principalmente Arismar e eu. Jacobson, nem tudo é mediunidade. Pode ser doença orgânica. E vocês vão ver isso na descrição de um dos casos clínicos que a gente trouxe aqui, principalmente esse aqui. Então, já estou quase terminando, tá, pessoal? Então, 6 anos, brasiliense, lá de Brasília, sexo masculino, estudante do ensino fundamental 1, pais casados, mãe espírita e pai espiritualista. Ele ia na casa espírita acompanhar a esposa. Acreditava no fenômeno, mas não sabia como se processava. Queixa principal que a gente recebeu no consultório: tremores e alterações do comportamento. Me acompanhe, amigos, na leitura e a gente vai explicando. Mãe relatava, então, que há 1 ano o paciente, então, do dia da consulta, né, tem apresentado mudança comportamental, com irritabilidade frequente, gritos desconexos e sem uma causa específica, seguida de tremores e sensação de fraqueza após estas crises, além de alterações do sono, terror noturno. Realizado exames pelo pediatra geral, onde não foi encontrado nenhuma alteração de laboratório e foi solicitado apenas acompanhamento psicológico, porque isso é coisa da idade, é fase da criança. Toda criança passa por isso, o diagnóstico da psicóloga e do pediatra. Não tinha doenças crônicas na família, não tinha diabetes, não tinha doenças neurológicas e doenças da tireoide. Ao longo de 6 meses, as crises de irritabilidade e baixo rendimento escolar ficaram mais frequentes, sendo indicado procura assistencial psiquiátrica. Nesse meio tempo, a mãe procurou também na casa espírita o atendimento espiritual, como terapia complementar do passe, achando se tratar do processo obsessivo. Comprou a ideia da mãe o atendente, comprou a ideia da mãe o evangelizador e comprou a ideia da mãe que era obsessão todos que passaram por esta criança. Isso eu sei porque a mãe comentou com a gente, né? Com a persistência das crises, mesmo fazendo tudo isso, o paciente foi encaminhado pelo pediatra geral ao neuroinfantil para avaliação em função das frequentes quedas apresentadas pela criança, além de iniciar recentemente dificuldades da marcha, ou seja, ele quase não conseguia andar, porque ele tinha um enrijecimento neuromuscular dos membros inferiores, e alterações oculares do tipo nistagmo. O olho dele ficava assim, ó. Em vez de ficar um olho paradinho, olhando devagar, o olho dele fazia assim. Ou seja,
Nada resolvia a obsessão da criatura, até chegar no neuroinfantil, que pediu então os exames. Vocês estão vendo essa bolinha branca grandona aí no meio? Isso chama-se astrocitoma pilocítico, que é um tumor comum nas crianças, principalmente no sexo masculino, e que após o tratamento cirúrgico, a criatura melhorou. Foi embora o obsessor, né? Porque o astrocitoma fazia tudo isso, ele ia comprimindo a região do cérebro, a parte neurológica da visão, a parte fisiológica da parte neurológica dos membros, através da coluna vertebral, e aí foi tomado então como obsesso, mas na realidade ele tinha um tumor. Encaminhado para a neurocirurgia pediátrica, a criança foi submetida à ressecção cirúrgica com bons resultados. Graças a Deus, no acompanhamento desta criança pela equipe multiprofissional, foi visto que todos os sintomas desapareceram, incluindo os sintomas comportamentais. Graças a Deus, ele continua na casa espírita, na evangelização, e a mãe e a casa espírita agora então passaram a tomar cuidado em não aceitar tudo o que se fala. Envolvendo mediunidade, a gente tem que ter o olho crítico. Temos que exercer o pensamento de Kardec. É fé raciocinada, que inclui exames. Tá bom, gente? Não podemos esquecer desta regra, porque senão, como todo mundo tem influência, não é verdade? Todos nós somos influenciáveis, todos nós, não precisa nem ir no médico, é tudo obsessão, né? Então, isso que a gente tem que ficar atento. E esse caso, o segundo e último, é o mais gritante deles. Então, menina, 6 anos, natural de Fortaleza. Esse é um caso do Fernando que mexe com essas coisas. Queixa da mãe: pensamentos sexualizados ou violentos. Sono, criança de 6 anos, sono agitado. Conversa muito durante o sono, terror noturno e discurso desconexo. O que era isso? A mãe andava com a criança na rua, a coisa foi tomando um ponto de crescimento que ela parou de andar e ficaram reclusas as duas dentro de casa. Ela, na fala do Fernando, ela atacava qualquer pessoa do sexo masculino pelas partes genitais. Vocês imaginam o que é sair com a criança dessa na rua? Né? E todo mundo achando que ela tinha um transtorno psicótico. Bom, os sintomas, então, iniciaram em março de 2016. Lá em abril, eles fizeram exames laboratoriais, né? Não tinha nenhum sintoma orgânico, físico, laboratorialmente falando. O exame psíquico tinha uma desconexão do discurso, ou seja, não falava coisa, com palavras chulas e sempre voltadas à esfera da sexualidade. Segundo o Fernando, era uma menina que a gente ficava constrangido de ficar perto dela. Ela falava coisas que ninguém imaginava que uma criança de 6 anos podia falar. Foi feito um eletrocefalograma, que estava normal, com demais exames laboratoriais normais. Ela foi medicada com antipsicótico, porque o médico, o neuropediatra, não pode ficar vendo as coisas e deixar acontecer. Tem que medicar para diminuir o nível de ansiedade que era extrema nessa criança. Foi feito, então, um diagnóstico por ele de estado alterado da consciência, no caso, mediunidade obsessa infantil, porque existia um fator externo que fazia com que essa criança tivesse uma vida completamente diferente e totalmente fora da normalidade. Foi levado, então, o nome dela à reunião de desobsessão na Casa Espírita Nosso Lar, em Juazeiro do Norte, onde foram realizadas 6 sessões de evocação. Então, Fernando utilizou o método Kardec no livro O Céu e o Inferno. Não é assim? Os espíritos aparecem ali por evocação.
E o esclarecimento durante 2 meses, onde foram orientadas entidades sexólatras que se diziam empenhadas em fazer a criança e sua família sofrerem, sendo que o alvo era a mãe. A mãe estava perfeita, mas eles utilizaram da criança para atingir a mãe. Não é assim, gente? Eu falo para as minhas mãezinhas assim: a vida da gente pode estar de perna pro ar. Se o filho tá bem, tá tudo bem. Não é assim que funciona? Mas a nossa vida pode estar ótima. Se um filho não está bem, tudo fica ruim. Foi o caso dessa mãe. Só que era ela a vítima, a própria mãe. Então, utilizaram da criança para poder trazer todo esse processo. Então, foi feitas as reuniões esclarecido. Na última consulta presencial, então, no consultório, a genitora relatou melhora da agressividade, do sono e do comportamento da criança. Lembrando que essa mãe não era espírita. Mas a coisa estava tão séria que ela resolveu frequentar e instituir o evangelho no lar. Mantido ainda a medicação durante mais alguns meses, iniciado o desmame da mesma, que foi satisfatório, e o Fernando não sabe mais o que aconteceu, porque a família mudou, porque ela ficou estigmatizada na cidade. A família nem poderia sair, porque quem não entende o fenômeno vai estigmatizar a menina que ataca homens. E foi assim que ela ficou conhecida na cidade. A família mudou e nunca mais ele. Então, vocês veem que a criança, sim, ela pode ser alvo e pode ser intermediária, no caso dos processos das obsessões, quando a gente está falando em mediunidade na infância. Condução desses casos. Primeiro, vocês concordam que essa família sofre? Sofreu, não foi? Então, a gente tem que acolher. Isso é função da casa espírita. Isso é função do espírita. Isso é função do cristão. Espiritismo está abaixo da cristandade de cada um. Espiritismo é divisão terrena. O evangelho do Cristo é universal para todos. Então, acolhimento familiar. Segundo, validação da fala da criança e do adolescente. A gente precisa parar e escutar o que está sendo falado e vivenciado pela criança e pelo adolescente. Precisamos ser pais participativos. Já foi a época que pai só pagava escola. Todo mundo tem que estar em prol da família. Terceiro, recurso da prece e estudo do evangelho no lar. Fundamental para mudar a esfera psíquica de todos, porque todos nós estamos envolvidos com o processo. Então, precisamos colocar em prática no dia a dia o Evangelho do Cristo, que é muito distante para nós, espíritos imperfeitos de um planeta de expiação e prova. A gente está perto da distração, não é verdade? Distração faz parte da nossa rotina. Evangelho é só quando vai na casa espírita. Então, a gente tem que desconfigurar isso. Atendimento espiritual. Água fluidificada, passe e irradiação. Isso é fundamental quando nós temos crianças ou jovens ou famílias totalmente disfuncionais relativo à sua mediunidade. Assistência na casa espírita pelo acolhimento, através da evangelização e grupos de pais. E aí eu tenho um pensamento que eu gostaria de dividir com vocês da casa espírita. As áreas precisam ter intercâmbio. Não existe área da mediunidade, área da evangelização, área da juventude, área do atendimento espiritual. Isso é só uma divisão escolar. A área da mediunidade tem que estar integrada com a área da evangelização. Um dia, perguntando para uma evangelizadora em Brasília, nunca aconteceu, a gente nunca teve um caso desse, não. Né? Então, assim, ou não se pergunta, ou não se interage com os pais, ou não tem a interação entre os discursos entre as áreas. Então, isso é necessário, é fundamental. Então, as áreas precisam estar interligadas.
O que acontece com uma criança tem que ser da casa e não da área da mediunidade exclusivamente. Tá bom, gente? Isso é fundamental. E aí está o médico que mexe com essas coisas, né? Nosso amigo Fernando, ele é o coordenador e o organizador da nossa obra, A Criança e Sua Singularidade Espiritual. E aí eu conto para vocês, né? A gente fazia reunião todo domingo, às 7h45 da manhã, até às 9 horas. Vocês sabem o que é isso, gente, para preparar um livro? E o Fernando, ele é muito bonzinho aí, né? A cara dele é muito boazinha, mas ele era bravo. Cadê o link, Poliana? Gente, vocês estão atrasados, né? Então, indo da esquerda para a direita. Então, tá a Suzele, que é da AME Planalto, eu, a Poliana, tadinha, que é a pititica nossa, né? Mas que é extremamente eficiente. A Vanessa, que é da AME São Paulo. E a Silvana, da AME Sorocaba. Durante a confecção desse livro, a Silvana teve um câncer de pâncreas. Gravíssimo. Nunca faltou uma reunião até internar para desencarnar. Estava sempre lá. Pediatra, compromisso, fantástico com a doutrina, porque para ela esta obra era a obra principal naquele momento de dor e que fazia ela esquecer por 1h30 o seu adoecimento físico. Então, a Silvana é para nós que escrevemos esse livro um exemplo. E na última reunião pré-lançamento da nossa obra, que foi feito no Mednesp em São Paulo, que é o maior congresso de saúde e espiritualidade do mundo, e aí nós não estamos sendo exagerados, porque o tema saúde e espiritualidade, não no quesito espírita, mas no quesito pelo Conselho Federal de Medicina, onde a espiritualidade de cada um, independente da sua crença, traz ambientação de saúde nos momentos de adoecimento. Então, isso faz parte da medicação, espiritualidade, a ligação da criatura com o Criador. Então, a Silvana, na última reunião nossa, um pouco antes do Mednesp, ela não se manifestou, mas mandou um recado que nos acompanhou durante todas as reuniões que nós fizemos. Então, ela foi o nosso grande suporte em vida física, mas também no plano espiritual. E este livro ele é baseado na obra de André Luiz. Nós não falamos aqui no início que André Luiz é a parte expandida da literatura de Kardec? Poucos livros sobre mediunidade na infância e sobre a criança. Está aí nestes livros. Neste livro, vários capítulos e nós dividimos em 4 grandes eixos de estrutura. Então, vai estar à disposição de vocês aí na livraria. Quem quiser que a gente deixe um abraço por escrito, a gente deixa. E é uma alegria muito grande compartilhar essa temática com vocês, que é a nossa menina dos olhos, a mediunidade na infância e na adolescência. E Kardec já contribuiu bastante na Revista Espírita, em vários fascículos. Nosso muito obrigado a vocês. Muito obrigada pela paciência de escutar. Mas se vocês saírem daqui, lembrando que mediunidade é diagnóstico de exclusão e só isso, e simplesmente isso, a gente já fica muito satisfeito. Beijo grande no coração, amigos.